acabou a pilha da alma. Era esse sentimento que eu tinha há uns anos atrás. O que aconteceu? Né? Então, eu tenho TDAH, mas eu tinha um quadro de depressão, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que eu não, assim, que eu não estava bem. No começo eu achava que era normal, mas eu não estava bem, né? Aí muitas vezes eu lembro que no passado eu chegava para minha mãe e falava assim: mãe, estou muito triste. E não sabia explicar por quê, porque eu estava com uma vida mais ou menos normal, mas eu assim, no íntimo eu estava sempre triste. Aí a gente começava a conversar, logo estava legal, ia trabalhar normal e assim fui levando. Mas teve uma época que o que começou a acontecer? No meu trabalho, né, aquela coisa do hiperfoco, na época eu estava escrevendo como que seria o meu site e tudo, e comecei a juntar muito papel, escrever argumentação para o site, aquela coisa toda, e os negócios que eu tinha também era tumultuado, e eu lembro que a minha mesa começou a ficar cheia de papel, mas assim, ó, nessa altura. E aí chegou uma época que eu fiquei meio travado, porque assim, ó, ninguém podia mexer na mesa, eu também não podia, o papel que estava em cima eu não podia tirar porque senão desmoronava tudo, mas eu sabia a ordem, eu sabia onde estava, mas eu não mexia para não desmanchar a ordem. Então eu comecei a reparar que eu comecei a ficar meio travado, né? E eu também estava sem assim motivação nenhuma motivação. E tanto fez como tanto faz, na verdade eu nunca pensei em suicídio, mas se um avião caísse em cima de mim, tudo bem. Acabou a pilha da alma. É isso que eu tinha em mente, né? Tipo assim, não funcionava mais. E aí eu lembro que eu fui num médico, amigo meu, né? E ele falou: Edmilson, você tá com um quadro de depressão. Tá faltando caixinha na sua cabeça? Fica rodando, tá faltando caixinha? Falei: isso, tá faltando gaveta e tal. Ele falou: vou te receitar um remédio aqui. Na hora que ele receitou o remédio, eu lembrei que aquele remédio... tinha 2 pessoas que eu conhecia, mais ou menos, que tomaram aquele remédio e elas foram levadas ao suicídio. Era um remédio que estava muito na época, há uns 30 anos atrás, né, assim, estava muito o remédio da felicidade, eles chamavam, mas tinha um quadro muito grande de suicídio. Foi uma época que teve no Brasil, tomava esse remédio assim, né, aí tem que pesquisar direito que remédio era, mas eu fiquei meio assim, falei: não, então vamos fazer o seguinte. Eu falei: não vou tomar, doutor, porque tem isso aqui. Ele falou: então vamos fazer o seguinte, eu vou te indicar para uma psiquiatra amiga minha, né? E fui na psiquiatra amiga dele. E ele falou: olha, tem esse remédio novo aqui, mas o que acontece? Por isso que é importante você ir no médico toda vez que você tem um quadro de depressão, que você acha que tem alguma coisa que não está legal, TDAH e tal, alguma coisa assim. É bom ir no médico, acompanhamento do médico. Porque depois eu vou contar um outro caso feroz que eu tive. Aí ela falou: olha, tem esse remédio aqui, nós vamos experimentar. Você começa assim, tomando assim, tal, e vamos experimentar esse remédio. E ela falou: olha, isso aqui vai fazer efeito daqui umas 4 semanas, que aquilo ali já está no seu corpo, né? Eu lembro que quando eu tomei esse remédio, a primeira dose, falar: não, isso é psicológico. Não foi. Porque a primeira dose foi como se meu cérebro ele tivesse parado. Era um remédio chamado bupropiona, né? Então, como se ele tivesse parado. E eu ali, daquele momento, eu lembro assim que eu ia para academia, eu tinha que tomar Dorflex. O Dorflex me dava, não sabia porquê, hoje eu até sei, que me dava um up para mim fazer exercício. Eu ia meio que amarrado, mas eu ia na academia, né? Eu ia meio amarrado. E aí eu comecei a tomar esse bupropiona, e aí de uma hora para outra, do nada, do inferno, né? Porque acabou a pilha da alma, eu lembro que carregou minha pilha e eu virei um deus na época. Nossa, malhava muito, tudo muito feliz, muito, tudo certo, muito. E eu lembro que na primeira consulta, depois de um mês, eu fiquei preocupado, né? Falei: poxa, isso aí tá me fazendo tão bem que e fui conversar com a doutora. Doutora, o que tá assim? Olha, eu tô me sentindo muito bem com o remédio. Olha, na verdade eu me transformei, me sinto um deus, né? E eu falei: tô até preocupado. Ela falou: poxa, tá preocupado por quê? Se o remédio te fez bem, se o remédio ele tá te fazendo bem, não tem por que você se preocupar. Você vai tomando e a gente vai nessa aí percebendo o tempo e tudo. E eu lembro que eu tomei esse remédio por alguns anos e foi assim excelente na minha vida, né? Muita coisa assim mudou. Eu tinha um quadro de ansiedade, tudo, né? Esse remédio ajudou a baixar. A minha ansiedade era muito forte. Eu lembro que se eu tinha uma coisa para comprar daqui um mês ou uma coisa para ganhar daqui um mês,
né? Ou mesmo alguma coisa que eu precisava fazer, eu não dormia e meio que acabava passando isso ao redor. Por quê? Porque as pessoas viam que eu estava ansioso, começavam a ficar ansiosas também. Então aquilo me baixou a bola. Foi excelente para mim essa questão para minha depressão, né? E então o que eu acho que a partir disso, o que eu acho, né? Que se você tem um quadro de TDAH, de depressão, não você tem que pensar que assim, ó, que é um quadro psiquiátrico, né? Que não, às vezes não é um psicólogo que vai te adiantar, ou você tem que vencer isso pela sua própria força. Não é bem assim. Eu acho que eu lutei isso a minha vida inteira para não deixar a peteca cair, né? Mas eu acho que os remédios e o psiquiatra me ajudou a melhorar o meu quadro, né? Que era bastante assim, duro para mim nesse sentido de depressão e do próprio TDAH, né? Eu gostaria de deixar isso para vocês, lembrando sempre, procure um médico que ele vai passar o melhor e vai fazer testes para você como se aquele remédio te adapta melhor, tá? Uma hora eu venho para contar outra coisa. Se você gostou, curta, compartilha e segue o canal. Um grande abraço para todo mundo aí. Até mais.